Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso podcast da Nanofármacos. Vamos retomar a conversa com o Dr. Marco Botelho e vamos aproveitar agora falando que quando você soube então, depois dos artigos lá estudados, né, veio o caso da sua mãe. Isso. Aí você volta para cá e quer que mais pessoas tenham acesso, né? É mais ou menos essa ideia da gente estar querendo divulgar esse trabalho, né? Popularizar. Se uma teve benefício, quantos outros não podem ter, né? Acho que é principalmente isso que está falando, né? Como é que a gente populariza isso? Como é que a gente descentraliza um saber? Como é que a gente descentraliza um conhecimento? Como é que a gente diminui essa unificação de poderes? Parece que é uma coisa meio filosófica, meio socialista, meio comunista, mas não é. Eu acredito que quanto mais pessoas forem ou tiverem acesso a esse tipo de conhecimento, ou seja, ter essa educação, é fundamental para a saúde, né, delas, né? Entender, né, doutor? Porque é uma coisa a gente entender como que o corpo funciona, que a gente não tem nem quem é da área tem esse conhecimento, porque sai muito mal preparado para isso, de entender porque a gente aprende errado. E daí divulgar isso tudo, né? Entender pela saúde de cada um, porque se a saúde é o nosso bem mais precioso. Sim. Se cada um não souber da sua saúde, como é que o teu corpo funciona, então, né? Aí vai esperar isso de quem? Então, e quem que não quer viver bem e com saúde, né? Sim. A não ser que a pessoa realmente não queira viver mais, mas eu acho que a saúde nossa é de interesse de todo mundo. E até a pessoa que não quer viver mais, eu vou dizer que algo é errado, provavelmente ela deve estar faltando hormônios. Provavelmente. E a gente também vai falar sobre depressão, sobre essa não vontade de viver, que isso não é normal, né, doutor? Você viu ontem, né, naquela menina na live, né, ela dizendo que queria se suicidar, né, que ela dizia que não vivia... Tem quantos? Que não, para ela não tinha mais serventia para a família dela, que ela era um estorvo para a família, né? E quando ela me chamou na live, ela falou assim, você salvou minha vida. Vários, né, doutor? A gente pega. E eu fui perguntar por que eu tinha salvo a vida dela, né? Ela falou que queria se suicidar, porque ela tinha 2 filhas e não conseguia dar atenção para as filhas, né? Que chegava em casa, ela não tinha condição de brincar com as filhas, não tinha... Então, assim, e ontem ela falando de quanto ela tinha mudado, né? E ela feliz, né? Ela falando que perdeu 6 quilos, né? É a forma de pensar, né? Não é? Vai atuar na autoestima, mas a forma de você pensar. Sim, mas isso está relacionado com hormônios. O mais importante é isso que você está falando, está relacionado com hormônios. E ontem eu estava falando com um cara que ele é engenheiro químico. E ele dizendo assim que a gente começou a conversar às 4 horas da manhã, né? Ele me ligou porque ele não conseguia dormir porque ele leu meu livro. Acontece isso com todo mundo, né? Meu Deus, o que eu vou fazer quando eu ler os livros do doutor, né? São 4 já aí. O que eu vou fazer? Eu quero mudar o mundo. Sim. E a história dele é muito engraçada porque ele é engenheiro químico e ele trabalha com glúten. E ele dizendo assim, meu Deus, que loucura que eu fiz. Sabe o que ele fazia? Ele veio aqui no Moinho Dias Branco, aqui. Que se você abrir sua janela aqui, você vai ver o Moinho Dias Branco, que é ali no Porto do Mucuripe. Sim. Faz farinha de trigo, faz as bolachas creme crack. A gente chama creme crack, eu não sei como é que é lá na sua terra. Também isso, é água e sal, né? Isso mesmo também. Aqui a gente chama creme crack. E ele dizendo isso, né? Que o quanto ele se arrepende, porque ele só trabalhava com glúten, ele fazia melhoramentos de glúten. Meu Deus. De trigo. Como é que vai potencializar o efeito do glúten? Eu digo, meu Deus. E hoje ele e a esposa, assim, extremamente obesos, né? E ele disse, cara, eu já tentei de tudo, salva minha mulher. Então, quando ele me ligou, era 4 horas da manhã. Esse é o horário que eu fico respondendo as pessoas, né? E a gente ficou conversando, e ele me falando sobre a vida dele, como é que foi, né? E eu sempre falo isso, que descentralizar esse saber é necessário, descentralizar o poder é necessário. E o que é isso? Olha, veja, cada vez que você precisa, o que eu sempre falo é isso, né? Muita gente diz assim, não, doutor, eu quero lhe conhecer para você fazer minha receita, para você poder me tratar, não é? E eu sempre digo isso, não, quem vai se tratar é você. A gente dá os cursos justamente para que as pessoas tenham essa liberdade, né? Porque se você quiser, você pode comprar hoje progesterona na farmácia. Você pode comprar estradiol na farmácia sem receita. Você pode comprar testosterona sem receita. Olha que legal. E até bem pouco tempo muita gente não sabia disso. Pensava que tinha que ir para o médico, né? E o que é mais importante, eu vejo hoje, né? Eu sempre falo isso, né? A minha maior frustração é essa, ver profissionais, né,
da especialidade que trataria a reposição hormonal, dizer que os hormônios causam câncer. É como dizer para um dentista, é como você ir atrás de um dentista e dizer, olha, não escova o dente não, porque escovar o dente faz mal. É mais ou menos isso. É chegar para o nutricionista e perguntar se pode comer carne e ela dizer que carne aumenta ácido úrico. Então, assim, o que seria do leão, não é? Do coitado do leão, que tem um pH do estômago igual ao nosso. Então, a minha maior, vamos dizer assim, alegria hoje é poder estar descentralizando esse conhecimento de uma forma mais lúdica, né? De uma brincadeira, onde você sai daquele pedestal, porque muita gente fala, não, mas você é PhD. E eu sempre falo isso quando eu terminei meu doutorado, minha mãe falou assim, agora você é PhD, eu digo, sou assim, pobre, homem, desempregado. Mas realmente é aplicar isso na prática, né? E de uma maneira, quem nunca fez o curso do doutor não sabe que está perdendo, porque umas analogias que você faz, né? Sim. Que traz isso simples, né? Apesar de você ser PhD e ter tantos estudos, mas você traz de uma maneira simples. Mas Einstein falava isso, né? Se você não consegue explicar para uma criança de 6 anos, é porque você não sabe de nada desse tema, né? Então, o que é legal é porque hoje até eu tenho tipo um mini fã-clube, eu tenho os filhos dos meus alunos, eles dizem, é doutor Marco, não sei o que, então eles às vezes me ouvem nas lives, né? E uma vez um quis bater foto comigo, ele me ouviu. Então, assim, eu fico muito feliz porque a forma que a gente está falando, essa maneira de comunicar a fisiologia humana, é extremamente simples de se entender, não é? Exato. A fisiologia, é isso que precisa aprender, né? E a verdade, ela é muito prática, ela é muito curta. A mentira é que é difícil, porque aí você tem que inventar que tem um gene que está defeituoso, que o teu hormônio tem uma mutação no gene, que o teu hormônio vai te matar. Mas como? Se ele vai me matar, como é que eu produzo ele? Estou produzindo ele agora. Nós estamos produzindo hormônios, não é? E eu vejo, assim, as analogias que eu faço são sempre muito bem próprias, porque, veja, o que acontece quando a mulher entra em menopausa? Ela perde hormônios. É isso que caracteriza a menopausa. E eu fico pensando, bom, tem muita mulher que quer engravidar e não consegue. Ou seja, ela está em quê? Em menopausa. Ou seja, ela não tem hormônios. E ao invés de dar hormônios para ela, sabe o que é que dão para ela? Dão antidepressivos, que causam depressão. Dão simvastatina, dão Ozempic, dão... Meu Deus, se você ler a bula dessas medicações, você jamais teria condições de dar isso para o seu filho. Infelizmente a indústria farmacêutica, né, e também a alimentícia também, que quer criar produtos para dizer que são saudáveis, mas a gente sabe o que realmente é saudável, e a gente sabe o que o nosso corpo precisa, que você sempre fala, né, o nosso combustível, né? Sim. Quem que é o maestro do nosso organismo todo, né? O nosso carro-chefe aí de tudo. É a testosterona, que vamos falar bastante sobre ela. Mas entender o quanto que isso é importante, porque é uma maneira muito fácil, igual você sempre diz na outra analogia, né? Se na tua casa está faltando ovo, você vai no mercado, você vai comprar ovo, né? Se está faltando shampoo, você vai comprar shampoo. Você não vai substituir uma coisa pela outra. Se está faltando testosterona, eu acho que é para dar testosterona. Exatamente, a correta, né? Com a mesma forma molecular. E aí a gente sabe também que criam muitos medicamentos para conseguir realmente vender. Infelizmente, e dizer que os medicamentos são bons e os hormônios são ruins. Esse é o pior dos problemas, né? Isso é o mais cruel, né? Porque a população que sofre, na maioria das vezes, não é um cara que tem doutorado em medicina, não é uma pessoa que tem especialização em farmácia, ou sei lá, ou endocrinologia, seja o que for. Na minha cabeça, quem sofre é a população que não tem acesso a esse tipo de conhecimento. É por isso que eu faço lives todos os dias. Às vezes eu estou cansado de não, cara, não tenho que fazer isso, porque as pessoas... Cada live que você faz, você salva uma vida. E o que é mais importante hoje, antigamente um tubinho desse custava R$330. Me lembro até hoje, 334 foi o que eu paguei pela minha mãe. Caríssimo. Então não era todo mundo que conseguiria fazer isso, né? E eu sempre falo isso, não é porque hoje eu estou, lógico, não estou rico jamais, não, mas ainda falta muito. Mas eu estou melhor do que quando eu estava na faculdade. E o fato de eu poder comprar isso para minha mãe me fez entender que o que seria interessante era diminuir os preços disso, para que a população inteira pudesse fazer uso disso. E essa é a minha busca. Já estamos diminuindo bem, né? Hoje você chega a comprar
tubinho desse que tem 60 doses, dá para 2 meses por R$100. Né? Então, isso é muito louvável, porque além de você baratear os custos, você consegue abranger uma população que, na maioria das vezes, não teria acesso a esse tipo de produto com esse tipo de qualidade. A gente fez nanotecnologia, né? E eu vejo muita gente me criticando, nano não existe. Eu digo, bom, das duas uma, né? Ou na sua casa não tem internet, né? Ou você não sabe digitar a palavra nano no PubMed, né? Porque se você entrar no PubMed e digitar a palavra nanotecnologia, você vai entender que o mundo é feito de nano, nosso corpo funciona com nanopartículas, né? A luz do sol que penetra no nosso corpo, que é a ultravioleta, Sim. ela tem um comprimento de onda muito baixo, né? No caso até 290 nanômetros. Isso. Então, se você olhar como é que é dosada a testosterona no seu corpo, é dosada em nanogramas. Se você olhar como é que é o estradiol do seu corpo, é dosado em picogramas, que é menor do que nano. Então, o nosso corpo trabalha nessa escala, né? E é por isso que a gente entendeu que o corpo precisa, vamos dizer assim, estar sendo reabastecido nessa mesma proporção, nessa mesma, vamos dizer assim, estrutura. Então, quando eu estive na França, lá na Universidade de Paris, todo mundo riu de mim, né, quando a gente falou que a gente ia tratar as células cancerígenas com testosterona, né? E eles não quiseram publicar o artigo, mas agora liberaram para a gente publicar, né? Eu já até submeti e já até voltou da análise, eles me dizendo que estava faltando o comitê de ética. Então a gente vai ter que submeter para o comitê de ética aqui para poder publicar de novo. Então é mais um empecilho, mas é uma questão de tempo, porque o trabalho já foi lido, o editor já mandou a resposta, significa dizer que o trabalho é bom e provavelmente, né, tem uma chance muito boa da gente publicar, uma vez que eles já deram essa chance para a gente. Porque na maioria das vezes quando o trabalho não é bom, eles dizem, olha, não cumpriu os nossos requisitos, beijos, tchau. E agora não, eles pegaram e mostraram para a gente que querem avaliar o trabalho, mas precisam do comitê de ética. Então a gente vai submeter agora ao comitê de ética. Em breve a gente vai estar tendo essa aprovação e eu vou ressubmeter o trabalho. O que para mim já é uma notícia muito boa, né? Porque mostra esse é o trabalho da testosterona nas células cancerígenas, sim, é porque, isso? Quando a gente estava na França, a gente fez os primeiros trabalhos, né? E eu dizia que a gente ia tratar as células PC3, que é o prostate cancer. PC3, né? Que é um tipo de câncer de células que dizem ser hormônio independente. Aí deu certo. Quando essas células morriam, eles disseram, não, mas morreram porque são células hormônios independentes. Então agora nós vamos testar com células de hormônios dependentes, que é LNCAP, que é linfonodo, cancer, prostate, né? Que eram células teoricamente dependentes da testosterona. Se você desse testosterona, essas células iriam crescer. E para a surpresa deles, todas elas evoluíram, né? A gente fez isso por citometria de fluxo e mostramos que essas células não conseguiam sobreviver na presença de testosterona. Daí o porquê que é interessante você entender. E aí tem vários trabalhos mostrando isso. Todos os pacientes que têm câncer de próstata têm baixos níveis de testosterona. E ao contrário, né? O pessoal diz que querem bloquear a testosterona. Dizem que porque a testosterona está causando isso. Não, é a ausência da testosterona que determina. E parece tão óbvio de você pensar, porque justamente quem já tem mais câncer de próstata é o idoso. Né? Você não vê menino de 18 anos tendo que fazer exame de próstata. Que o idoso já vai ter um nível mais baixo de testosterona. Então começa a ser óbvio, né? Até porque, veja, né, não é uma coisa muito legal você fazer exame de toque retal para prevenir câncer de próstata. Olha a loucura! Não. Jesus! Não é esse tipo de prevenção, né? Não creio. E também a gente está aproveitando falar do Outubro Rosa. Sim, né? Nós estamos em outubro. Né? E aí você vem muito sobre isso também, Você vê até de rosa, né? Em homenagem ao outubro. Mas a prevenção é isso, não é um diagnóstico precoce. A prevenção é muito mais que isso, é como realmente você vai prevenir. E eles falam do câncer do hormônio dependente também, né? De câncer de mama. E a gente vê que não é isso, né? A gente trata e temos pacientes também, né, que se trataram e estão super bem. O que você está falando é tão importante, porque, veja, você está falando sobre prevenção de câncer, não é? E tem vários trabalhos mostrando, foi publicado um agora no New England, em 2017, que ele mostra que as mulheres que fazem uso de contraceptivos orais, elas têm câncer. Elas têm uma maior chance de ter câncer de mama. E por quê, né?
E adivinha o que aconteceu com esse trabalho? O editor do New England esculhambou, né? Me perdoe a palavra, mas a gente fala no Ceará assim, né? Detonou o cara, dizendo que aquele artigo não deveria ter sido publicado no New England, que muito pelo contrário, que os anticoncepcionais fazem bem para as mulheres. Era o interesse de uma indústria aí do medicamento querendo que fale bem. E esse cara recebe dinheiro da indústria, né? E lá nos Estados Unidos, todo trabalho, infelizmente, que é o que eu digo, muito poucas pessoas sabem disso, né? Dos conflitos de interesse. Então, todo o trabalho, não sei se você lê, se você é da área ou não, mas se você não for, é uma dica boa. Toda vez que você lê um artigo, veja lá, conflicts of interest. São os conflitos de interesse. Então eles dizem, olha, eu recebo dinheiro da Bayer. Eu recebi dinheiro da Bayer para fazer esse estudo, para falar bem do produto da Bayer. Eu recebi dinheiro da Sanofi Aventis. Como é que vai falar mal, né? Eu recebi dinheiro da Roche para fazer isso, né? Inclusive eu estava na Itália, quando eu fui para a Itália, ser professor na Itália, lá em Sassari, apareceu a oportunidade da gente fazer uma pesquisa. Não vou dizer o nome da marca da empresa, mas eles queriam fazer a pesquisa com a enzima de leite, que é suíça a marca, né? Aí eu digo, tá bom, vamos fazer. Agora, independente, porque todo comitê de ética exige isso, independente dos resultados, nós vamos publicar. Você topa? E aí? O que é que você acha que aconteceu? Não quiseram. Correu o risco. Porque eu tenho a plena certeza, doutora, se mandarem fazer pesquisa com todos esses seus produtos que você, né, junto com a gente, desenvolveu, eu tenho a plena certeza que você diria, tô dentro. Sim. Tô dentro, pode publicar. Tem que confiar no produto. Isso. E eu fico muito tranquilo para poder falar isso, porque em 2003, que foi a época que eu estava começando a fazer os primeiros estudos, você imagina, nós estamos em 2023, né? Há 20 anos atrás, como é que era esse estigma dos hormônios na vida de alguma pessoa? Você imagina, se hoje se tem essa sombra nefasta, né, cruel, de uma mulher que usa hormônio, vai usar hormônio. Não longe, eu estava fazendo doutorado em ginecologia aqui na Unifesp, eu andava com um tubinho desse aqui e passava na minha pele. Quando eu fazia isso, a mulher, não, pelo amor de Deus, você tocou em mim? Você acredita nisso? Medo, né? Imagina. Você acredita nisso? Médicos, ginecologistas, com medo daquilo que eles produzem. Né? Eu fiquei olhando assim, eu digo, Jesus, Maria, José, eu não acreditava naquilo, né? Tanta coisa para ter medo, que você coloca aí, né? Sim, tanto medicamento que eles nem olham. Se você lesse a bula do seu anticoncepcional, você estaria com muito mais medo do anticoncepcional do que isso aqui, né? Exato, porque o anticoncepcional vai fazer isso, além que nós estávamos falando, que é muito confundido, mas o anticoncepcional vai bloquear ainda a produção dos teus hormônios. Além de estar tomando uma droga que vai te fazer mal, ela está deixando com que o teu corpo produza o que é benéfico. Então você está fazendo mal duas vezes, né? É o melhor bloqueador hormonal do mundo, chama-se anticoncepcional. É por isso que as mulheres morrem. Né? E não engravidam, e morrem, tem trombo e tudo mais, né? Você vai ver mulheres com trombose, você vai ver mulheres infartando, aí diz, não, a carga de trabalho está muito grande. Não, é o anticoncepcional que ela tomou, não é? E aí você vê mulheres com trombose renal, tem uma amigona minha que fez medicina comigo, na época que eu fazia medicina, ela teve uma trombose renal, perdeu um rim. Pelo uso do anticoncepcional, né? Tantos casos que um dia eu a vi, eu morava num prédio próximo da universidade, lá era um prédio, tipo assim, era comercial e residencial. Um bloco era só comercial, de salas, e o outro era normal. E quando eu desci, eu a vi num consultório, eu olhei e falei, você está fazendo o quê? Ela disse, não, é porque eu tô querendo me suicidar. Meu Deus. E ela abandonou o curso, né, assim, fragilizada, né, porque fez uso de um anticoncepcional que acabou literalmente com a sua, né, vamos dizer assim, a sua produção, a sua filtragem do sangue, né, eu perdi um rim, você imagina o que é viver com um rim só, né, e jovem, né, você não imagina que uma mulher com 25 anos vai ter uma perda tão grande. Sim, exato. E aí, nada mais justo do que você devolver para o corpo aquilo que ele está perdendo ou que foi bloqueado. Porque as meninas entram numa menopausa aí cedo com o uso desse anticoncepcional ou DIU, que seja, né?
E sobre exatamente a base NanoCare, porque aí o doutor veio com essa ideia, então vamos fazer isso de uma maneira correta, transdérmica. E como vamos fazer? Não é qualquer coisa que passa a barreira da nossa pele, né, doutor? É difícil, né? Todos os estudos tentam fazer com que tudo que você passa aqui na pele consiga permear, lógico, algumas coisas, né? Por exemplo, batom, você está usando esse batom aí. Estou vendo que você tem um batom, não é? Esse batom que você está usando, ele foi testado no laboratório, né, em Roterdã, que eu tive a oportunidade de estar fazendo pesquisa com eles, né? Do Going Pupils e do Going e do Pupils. Esses dois caras, eles publicaram na Nature. Eles fizeram um equipamento que eles conseguem, baseado em espectroscopia com focal Raman. A espectroscopia de Raman, ela define que cada molécula ela tem uma vibração, ela tem uma frequência. Daí o porquê você diz, o meu santo não bateu com aquele cara ou com aquela cara, não é? Por quê? Porque se trata realmente de frequências. Eu nunca acreditei nessas coisas de energia. Mas em São Paulo, eu abri um consultório para atender o pessoal presencialmente. E olha, foi uma experiência muito traumática para mim, porque teve um dia que eu saí do... Eu sou alto, né? Muita gente não sabe, mas eu tenho 1,80 m, né? Doutor é alto. E eu saí carregado por duas meninas que tinham 1,50 m, né? Então, assim, eu digo, meu Deus, será que elas vão conseguir me levar? Eu não conseguia andar depois do dia de consulta. Você acredita nisso? Acabou a energia. Então, Raman, ele já falava isso há muito tempo atrás. Ele mostrava que cada molécula, ele conseguia fazer isso através de vibração de laser. Cada molécula que existe, o seu cabelo, um plástico, celulose, seja o que for, existem ligações de carbono e hidrogênio. Então, quando você tem pontos de hidrogênio ligando carbono e hidrogênio, ou seja, o carbono e oxigênio, se você jogar um laser naquela ali, ela vai começar a vibrar essa molécula, né? E essa frequência determina a assinatura. É como se fosse uma impressão digital de uma molécula. Então, foi isso que a gente fez, onde você antes joga um laser aqui no seu braço. Ah, não tem, vamos lá, vamos supor que eu estou fazendo aqui estradiol. Então, eu faço um laser agora aqui no seu braço. Vou tirar aqui o livro. Eu faço um laser aqui no seu braço e digo, olha, não tem muito estradiol. Então, agora eu vou fazer o quê? Tudo bem, pego o estradiol, passo aqui e lá eles fazem, sabe com o quê? Você não pode fazer isso aqui que eu estou fazendo. Sabe o que eles fazem lá? Eles fazem um X com sabe aquelas colherzinhas de café? De café, naquelas palhetinhas de plástico que adoçam o café. Sim. Eles fazem com uma palhetinha de plástico assim, ó, tum, tum. Só isso, um X. E deixa. Aí depois eles vêm aqui e jogam o laser. E aí depois eles avaliam a quantidade de hormônio no extrato córneo, na epiderme e na derme. Uma das coisas bacanas que eu não sabia, e que é muito legal quando você faz pesquisa, você começa a entender, é que quando passa pelo extrato córneo, aí vai. Não se preocupe, vai chegar lá na derme. Porque a nossa irrigação, e aí eu comecei a me lembrar da muriçoca. Vocês chamam de pernilongo, né? Isso. Lá no sul. Aqui a gente chama de muriçoca. E a muriçoca, ela pica você e chupa seu sangue, não é? E qual é o tamanho desse extrato córneo? Porque se uma muriçoca consegue chupar seu sangue, você concorda comigo que a muriçoca não sei se você já olhou a muriçoca, mas é muito pequena, né? Então, e você imagina na boca da muriçoca o que é que deve ter uma coisa menor ainda, não é? Sim. E aquela coisa menor consegue entrar no teu corpo e drenar sangue. É por isso que Deus foi fantástico, porque a espessura da sua pele, André, se você pegar o seu fio de cabelo aqui e repartir ele no meio, isso é o tamanho da sua pele inteira. Você acredita? Meu Deus, Então você tinha essa noção. Você pega extrato córneo, epiderme e derme, eles têm juntos 50 micrômetros. Um fio de cabelo tem 100 micrômetros. Então, você pegar um fio de cabelo e separar, às vezes você já deve ter visto isso nos seus cabelos. Aqueles muita gente diz assim, dupla, ponta, né? Não tem isso? Tem. Que eu acho bonito. Um dia eu peguei um cabelo meu com ponta dupla, eu achei legal, porque eu abri assim, sabe? Não, eu não tenho. Primeiro que eu não tenho nem mais nem cabelo, né? Mas enfim, quando aparecia, eu abri o bicho no meio, eu achava lindo. E foi quando eu vi o tamanho da pele que eu comecei a entender
o quanto é importante você entender a nanotecnologia, né? Então, você, não, mas tal canto é mais barato. Mas não funciona. Não funciona, né? Porque vai ter que atravessar... e esses trato-córneo, eles são camadas de células mortas. Então, tem que atravessar a barreira para daí atingir o nível sanguíneo, né? E a gente vê nos resultados aí como é sensacional a base nano, além dela ter outros muitos benefícios. Eu sempre falo que a minha, vamos dizer assim, maior alegria hoje é poder ter tido a oportunidade de demonstrar isso clinicamente, não é? Você pegar 100 mulheres com menopausa, um nível de estradiol muito baixo, e apenas passando na pele delas isso, você conseguiu demonstrar que elas voltaram, umas voltaram até a menstruar, né? Tem um caso, né, de várias aqui que o pastor Manguba falou, estava no podcast dele, né? Ele falou assim, minha mulher voltou a menstruar aos 55 anos, né? Daí o porquê que a Cláudia Raia provavelmente deve ter engravidado, né? Ela faz reposição hormonal. Então, os benefícios são inúmeros, né? A gente poderia passar o dia inteiro aqui, a gente não falou nenhum hormônio especificamente, mas a gente poderia falar, porque a gente poderia separar por blocos e poder explicar para as pessoas qual é a função do estradiol, qual é a função da testosterona, qual é a função da progesterona. Cada hormônio desse, lógico, para poder falar de testosterona, você teria que passar 2 dias falando sobre as funções da testosterona. Vamos tentar resumir nos principais, né? Mas o importante é saber que a gente pode repor, é aí que a gente vai, se volta a menstruar, também a gente volta a se sentir mais jovem, e aí com todos os benefícios da juventude também, né? Então isso é na disposição, principalmente. Saber que a gente pode repor da maneira correta, numa base... Inclusive eu tô vendo suas unhas aqui, isso aqui é sua mesmo? Essa é minha unha mesmo. Não parece aquelas unhas de mulher comprada, né? Que compra ali na Sim, não é. Na feira. E é forte, são bem resistentes. Tem que estar Mas tudo não alinhado, era né? assim, né? Não era. Nossa, ela vivia quebrando, era muito difícil. E aí eu estou 1 ano e meio fazendo a reposição. Porque a gente se conheceu numa consulta, né? Exatamente. Que loucura, né? Você e sua mãe, né? E estamos até hoje, né? Só colhendo os benefícios. E agora eu também vim com essa ideia de fazer, propagar e que mais pessoas tenham acesso, né? Então nunca foi do meu perfil, assim, de exposição, de ficar conhecido e tudo mais. Mas a gente até fez esse canal, nem é por nossa questão pessoal, mas é de facilitar que as pessoas tenham esse acesso, de achar um vídeo onde vai estar podendo entender um pouquinho mais. E é necessário, né? E desmistificar, né? É necessário porque só assim você consegue promover saúde, né? Não vejo outra forma de promoção de saúde que não seja a prevenção, que não seja mostrar para as pessoas como o corpo funciona, com o que ele funciona, né? Isso. Então, uma menina um dia me levantou o braço e falou assim, mas professor, eu tive um infarto. Eu posso parar de tomar minha aspirina? E a pergunta que eu fiz para ela foi, então você teve infarto por falta de aspirina? Porque eu creio que o seu corpo não produz aspirina. Mas se produz, você me fala, me informa, porque... Essa analogia é melhor, né? A gente entender que nosso corpo não... Eu não estou com pressão alta por falta de losartana, né? Não nasci com isso, não nasci produzindo isso. Então, é sim um sinal que o organismo dá, que está faltando alguma coisa e que a gente precisa repor. E que você produz. Exato. Isso é o mais importante. Então, isso é prevenção. A gente vai voltar no próximo vídeo falando, então, um pouquinho sobre cada hormônio. Fantástico. Vamos lá. Bye, bye.